Nós temos que ter maturidade para aceitar a vontade de Deus. Nós temos que ter culhão, coragem, temos que ter a determinação de entender que Deus, ele nos formou, ele nos criou, e nós só estamos vivos hoje. Você que está vendo esse vídeo, só acordou hoje. Você só se levantou da cama, foi trabalhar, teve um dia, respirou, se alimentou, porque Deus não terminou com você. Se você está de pé hoje, é porque Deus está te protegendo para proteger o propósito dele na terra. Porque não foi um propósito que nasceu com o seu nascimento. Foi o seu nascimento que nasceu com um propósito. O propósito de Deus já existia. E ele escolheu você desde o ventre para que você pudesse cumprir esse propósito na terra. E no nosso devocional de hoje, eu quero ler com você o livro do profeta Jeremias, capítulo de número 1, que vai dizer assim, versículo 5. Antes de formá-lo no ventre materno, eu já o conhecia. E antes de você nascer, eu o consagrei e constituí profeta às nações. Irmãos, no capítulo de número 1, você vai entender que Jeremias, ele cresce, ele nasce em uma terra chamada Anatote. Essa cidade, nessa terra, era uma terra que se formavam muitos sacerdotes. O pai de Jeremias, que o texto diz aqui que se chamava Ilquias, ele era sacerdote. Então Jeremias cresceu, aprendeu tudo que tinha que aprender na vida para se transformar em um sacerdote, assim como seu pai era. Jeremias não tinha vontade de se tornar outra coisa. E a Bíblia diz que quando Deus chega até Jeremias, ele diz para ele, antes de se formar no ventre materno, antes de você nascer, eu já havia separado você para se tornar profeta para as nações. Observe bem, em uma terra de iguais, uma terra onde todos cresciam e se tornavam sacerdotes, Deus chamou Jeremias para ser diferente. E ser diferente não é fácil. Quando Jeremias fala para Deus, ei, Senhor, eu não sei falar, porque eu não passo de uma criança. Era ele querendo dizer para Deus, eu não tenho maturidade para isso. Eu não tenho coragem para essa missão. Eu sou uma criança perto dos anciões que tem em Jerusalém. Eu sou uma criança perto dos sacerdotes. Como é que eu vou chegar e apontar o dedo na cara desse povo e falar que eles estão em pecado? Porque Jeremias, ele foi preparado para ser um sacerdote. E o sacerdote é aquela pessoa que faz ali o intermédio entre Deus e o povo. É aquele que pega do povo e leva para Deus as ofertas, os sacrifícios. Não é uma pessoa que vai ficar apontando o pecado. Não é uma pessoa que vai ficar apontando o dedo na cara de ninguém, falando, olha, você tem que mudar, você precisa se arrepender. Não. A missão de Jeremias, na cabeça dele, de apontar o dedo e fazer com que uma geração toda que estava corrompida se convertesse, na cabeça dele não entrava. Ele não estava pronto para isso. Ele não estava preparado para isso. Qual foi a resposta de Deus para Jeremias? Versículo de número 7. Não diga, não passo de uma criança, porque a todos a quem eu o enviar, você irá. E tudo que eu lhe ordenar, você falará. Não tenha medo de ninguém, porque eu estou com você para livrá-lo, diz o Senhor. E o que Deus fez? Versículo de número 9. Depois o Senhor estendeu a mão e tocou na minha boca, e o Senhor me disse, eis que ponho as minhas palavras na sua boca. Irmãos, isso é muito poderoso, porque era Deus dizendo para Jeremias, ei, não vem dizer para mim que você ainda é imaturo. Não vem dizer para mim que você não está pronto. Não vem dizer para mim que você não tem coragem, que você tem medo. Não, porque sou eu quem vou colocar as palavras na sua boca. Sou eu quem vou te guiar. Sou eu quem vou proteger você. Porque Deus irá proteger você para proteger o propósito dele. Enquanto o propósito dele não se cumprir na terra, ele não terminou com você. Enquanto você estiver cumprindo o propósito de Deus na terra, você estará protegido. E o propósito de Deus é até o último dia da sua vida. É glorificar a Deus, é obedecer a Deus. Cada um tem um propósito. Um Deus chamou para ser pastor, outro Deus chamou para ser profeta, outro Deus chamou para ser empresário, outros Deus chamou para cuidar da família. Mas o importante é você cumprir o propósito que Deus te estipulou para viver. O mais interessante é que Deus disse para Jeremias, eles pelejarão contra você, mas não prevalecerão. E essa é a palavra de Deus para a sua vida no dia de hoje. Ei, não tenha medo. Aceite a vontade de Deus na sua vida, confie no Senhor. Mesmo que se levantem contra, mesmo que o cenário seja de morte. Porque Jeremias, ele foi preso, Jeremias apanhou, Jeremias teve ali uma nação inteira contra ele,
Mas o mais importante, irmãos, é que o Senhor estava com ele, é que o Senhor não estava contra ele. E quando você está com Deus, você é a maioria. Então não tenha medo, meu irmão, dessa porta se fechar. Não tenha medo de se sentir rejeitado. Não tenha medo se pessoas se levantarem contra você. Se você estiver cumprindo a vontade do Senhor, você vai prosperar, você vai crescer, você vai subir de cargo, o seu ministério será elevado, a sua família será abençoada, porque você decidiu obedecer ao Senhor. Não é sobre a sua eloquência, não é sobre a sua dicção, não é sobre a sua capacidade, não é sobre a sua inteligência, é sobre o Senhor que escolheu você e colocou as palavras certas na sua boca. Eu não sei para que eu estou pregando no dia de hoje, mas talvez você está diante de uma situação onde você vai precisar ter um embate com alguém, você vai precisar se posicionar em determinadas situações na sua vida, mas a Bíblia diz que Deus colocou as palavras na boca de Jeremias, e Deus manda dizer, quando chegar o momento de você abrir a boca, não tenha medo, porque eu colocarei as palavras, diz o Senhor, na sua boca. Aleluia! A palavra de hoje é para você, meu irmão. Não tenha medo. Deus estará com você. Deus colocará as palavras certas na sua boca. Deus irá prosperar os seus caminhos se você aceitar, se você tiver maturidade de aceitar a vontade de Deus. Tenha maturidade. Não é sobre os seus méritos. Era isso que Deus estava querendo dizer para Jeremias. Ei, Jeremias, não é sobre a sua capacidade, não é sobre a sua inteligência, não é sobre a sua força. É eu que estarei com você pelejando ao seu lado. E eu fecho esse vídeo aqui dizendo para você, irmãos, pelejarão contra você, mas não prevalecerão, porque o Senhor dos Exércitos, Ele está com você para te dar vitória. Amém, meus irmãos? Se você não é inscrito no canal, se inscreva aqui, deixe o seu like, ative o sininho, porque como você sabe aqui, né, durante a semana temos aqui os nossos devocionais, uma palavra de Deus abençoada para a sua vida. Compartilha com alguém que precisa ouvir essa palavra. Que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo do canal.